the fuck up. Semana passada nós tivemos o episódio final da série Pokémon Jornadas, a última temporada de Pokémon, que enfim encerrou a jornada e a aventura do Ash, que agora é campeão mundial e finalmente um mestre Pokémon. Ou ainda não. Por diversos motivos que eu vou estar citando aqui, pra mim a temporada Jornadas foi a melhor temporada de Pokémon de todos os tempos. Foi a melhor já produzida, ela reinventou a série, trazendo uma vida nova para a franquia, que agora também está pronta para receber novas histórias com novos protagonistas. E nesse vídeo, então, eu vou estar trazendo os principais motivos que faz eu acreditar que essa foi a melhor temporada de Pokémon até então, as minhas considerações sobre os episódios especiais de despedida do Ash, e por que eu espero que o anime continue seguindo esse estilo de narrativa. Konnichiwa, meus horrores! Aí eu já tô bem otaquinha. Sejam bem-vindos ao canal Gay Popper, Cultura Pop e Geek sob um olhar colorido. Eu sou o Duda e o tema do vídeo de hoje é a despedida de Ash Ketchum e o final de 26 anos de história no anime de Pokémon. Como eu falei antes, nesse vídeo então eu vou estar trazendo as minhas considerações de por que eu gostei tanto dessa temporada que foi o Pokémon Jornadas e o que eu achei dos episódios especiais de despedida do Ash nesses últimos 12 episódios que foram lançados. Será que eu amei? Será que eu odiei? Só assistindo até o final pra saber. Lembrando que aqui no canal Gay Popper nós temos vídeos aos sábados, ao meio-dia, a cada 2 semanas. Trazendo sempre assuntos da cultura pop no geral, com ênfase no K-pop, nos animes, nos jogos e o que mais aparecer por aí. Tudo com muito humor, mas também com muito pensamento crítico. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e deixa seu like e compartilha com seus amigos. Então esse vídeo vai ser dividido em 3 momentos. O primeiro eu vou estar comentando por que eu amei a temporada de Pokémon Jornadas. No segundo eu vou estar falando sobre o especial de despedida do Ash. E o terceiro eu vou estar falando sobre o que eu espero do novo anime de Pokémon com os novos protagonistas. O primeiro motivo de por que eu amei Pokémon Jornadas é porque ele reestruturou totalmente a forma que a história de Pokémon é contada. Antigamente a gente tinha uma história totalmente linear, que seguia uma espécie de jornada do herói, onde o Ash ia fazer então uma aventura épica percorrendo todo o continente e conquistando os ginásios, as insígnias, e nesse meio tempo ele ia então passando por algumas vivências, mas tudo isso era com o objetivo final de chegar até a Liga. Então você tinha como prever os principais acontecimentos que ele ia vivenciar nessa jornada. Já com Pokémon Jornadas, isso foi totalmente desbancado. Em primeiro lugar, porque ele não mais ficava numa região só, né? Cada episódio ele estava indo para uma, para outra, para tudo que é canto, não parava num lugar só. Então em todo episódio ele podia estar numa região diferente, conhecendo Pokémons diferentes, explorando histórias diferentes. Que era esse o principal foco dessa temporada, né? Era contar histórias diferentes, com narrativas e emoções que nunca haviam sido abordadas antes em Pokémon. Agora, Pokémon não era mais sobre uma aventura épica de um treinador, e sim sobre contar histórias de vida, de como é viver num mundo em que Pokémons existem, né? Trazendo muitos problemas que acontecem no nosso mundo também, né? Só que incluindo essa parte lúdica dos Pokémons. Nós tivemos diversas histórias super fofas, super bonitas, né, super divertidas também, que contavam os mais diversos lados de diversos personagens e Pokémons diferentes, como que eles interagiam nesse mundo repleto de possibilidades e complexidades diferentes, mas que também era um mundo repleto de humanos e sentimentos e emoções. E era esse o foco principal da temporada, né, retratar essas emoções que as pessoas vivem junto com os Pokémons dentro daquele mundo. Isso trazendo uma série de personagens, tanto que já existiam, quanto personagens novos. E todos eles sempre com uma carga emocional muito maior. Antigamente, os personagens de apoio dos episódios, eles serviam apenas como uma premissa para justificar a equipe Rocket aparecer e eles terem uma batalha. Era sempre o Ash encontrava um treinador novo, que tinha um Pokémon novo. Ele tinha uma função dentro daquele episódio. A equipe Rocket encontrava e ficava... vamos roubar esse Pokémon junto com o Pikachu. Daí a equipe Rocket ia lá, tentava roubar, não conseguia, né? Decolava de novo. E tchau pra esse personagem, né? Tanto faz, né? Ele resolvia ali os problemas deles. Mas era isso. Ele tava lá só pra justificar o aparecimento da equipe Rocket. Ele não tava lá realmente pra abordar as questões desse personagem, a história desse personagem. Tanto que no Pokémon Jornada nós temos episódios que nem sequer tem batalhas, né? Ele é tão focado nessa parte, nessa construção da narrativa, das emoções dos personagens, né, dos humanos e dos Pokémons, que nem precisa de batalha, né? Tipo, só tinha batalha em um que outro episódio. Não era mais sobre ter cenas de ação a todo momento. O segundo motivo, que é totalmente ligado a isso, era justamente esses personagens diferentes,
né, que estavam sempre, então, trabalhando histórias muito diferentes, muito legais, que complementavam e traziam mais profundidade para esse universo. Em primeiro lugar, que na minha opinião, um dos tópicos mais interessantes é a Koharu, que inicialmente era uma personagem que não gostava de pokémons, e ela não entendia por que as pessoas tinham tanta paixão pelos monstrinhos. Apesar dela ter pouco destaque quanto uma protagonista, que geralmente a gente tinha, a evolução dela dentro dos episódios em que ela teve mais destaque foi muito legal de acompanhar, né? Todo esse processo dela estar se aproximando mais do pai dela, entendendo por que as pessoas gostam tanto de pokémons, a ponto dela também ser uma pessoa que começa a se conectar com eles, foi uma coisa muito legal e muito bem construída. Não só ela, a gente teve vários outros personagens secundários que tiveram um desenvolvimento muito legal, né? Como os assistentes de pesquisa do pai da Koharu, né? Que tiveram episódios muito bonitos, né? Sobre os seus pokémons. A assistente lá com o Psyduck e o assistente lá com o Magnemite. Foram episódios muito fofinhos, muito legais e que realmente me emocionaram muito. Além disso, né? Tivemos outros personagens que apareciam só naquele episódio em si, mas que tiveram várias aventuras e histórias muito emocionantes, como a garota que sofria bullying na escola porque o Fibas dela era um Pokémon feio, ou a equipe de conserto do Plus e do Minun, que tinham muita dificuldade de resolver os problemas. Além de também ter trago outros personagens anteriores da série, né, que também tiveram desfechos novos e histórias novas para serem contadas. Inclusive, a reaparição dos rivais da equipe Rocket, né, a Cassidy e o Buck, que tiveram também, então, uma aposentadoria, né, largaram a equipe Rocket e mostraram uma nova possibilidade de vida para a equipe Rocket. Que era o que eu esperava que ia acontecer com as lendas, né? Mas não aconteceu. E o terceiro motivo, que é um ponto-chave para mim, é justamente a divisão de protagonismo do Ash com o Go. Ele foi um companheiro de jornada muito notável. Ele dividiu o protagonismo praticamente pela metade, né? 50-50. Que era muito diferente dos antigos companheiros de viagem do Ash, né? Em especial as protagonistas femininas. Que elas tinham sim uma participação importante na história, mas a gente sentia que o Ash ainda assim estava acima delas. Porque elas eram acompanhantes da jornada do Ash, né? Mas o principal ainda era a aventura do Ash. Né? O Ash e o Go, eles andavam lado a lado o tempo todo. Era a jornada dos dois, não era do Ash com o acompanhante. Além de que, diferente das protagonistas femininas, né, o Go não estava lá para ser a protagonista feminina. Que apesar de eu adorar todas, né, a função delas era justamente atrair as garotas para o anime de Pokémon, né, para que elas também gostassem de assistir e consumir Pokémon. E assim como várias séries, tanto japonesas quanto ocidentais que nós temos, tem sempre aquela personagem menina que a função dela é ser a menina do grupo. Né? Agora não tem mais a protagonista feminina, né? Agora a gente tem um protagonista gay. Fim dos tempos mesmo, viu? Fim do mundo, bem que o povo da igreja fala. O Go tinha sonhos muito concretos e tinha muitos episódios que eram focados apenas nele. Isso também era muito legal. Inclusive, ele teve pontos chaves, né? Que foi a rivalidade dele com o Gary e o amigo de infância dele, o Tóquio, que também foi uma amizade muito bem construída, muito profunda, que eu conseguia sentir uma profundidade muito maior do que a rivalidade que tanto Ash quanto as protagonistas femininas tinham com seus antigos rivais nas outras regiões. Mas apesar de eu ter amado a temporada de Jornadas por todos esses motivos, teve também algumas coisas nessa temporada que não me agradaram tanto assim. A primeira delas é os Pokémons que compunham as equipes principais dos protagonistas. Para começar, o time do Ash era muito mijado. Né, eles simplesmente pegaram os mais popularizinhos que os héteros, otaku, fedido gostam, né? Dragonite, Lucario, Gengar, e colocaram num time só, né? Justamente para justificar que era um time competitivo, que agora tinha chance do Ash estar ganhando, né? Eu gostava muito dos Pokémons que estavam lá, né? Tipo, eu também gosto muito do Gengar e do Dragonite. Inclusive, a história do Gengar do Ash é muito fofa. Mas, ao mesmo tempo, ele não ter tido tantos Pokémons e não ter trago tantas vezes os Pokémons antigos dele de volta, foi uma coisa que eu achei meio chato. E a equipe Rocket não ter tido nenhum Pokémon dela por muito tempo, né? E só teve o Morpeko de edição nova. Ao mesmo tempo que eu achava legal eles estarem sempre com Pokémons diferentes, né? Por causa da máquina de gacha da equipe Rocket. Eu achava meio chato que eles não construíam nenhum vínculo com os Pokémons deles mesmos, né? Que nem tinha nas temporadas anteriores. E a equipe Rocket sempre deu uma surra no Ash quando se tratava de ter vínculo com seus Pokémons. A troca de Pokémon parceiro do Go também era uma coisa que me incomodava. Que a gente teve, né, o Go com o Scorbunny por muito tempo. Né? Depois que o Scorbunny evoluiu, ele foi meio deixado de lado. E quem tomou posse, né, de Pokémon parceiro do Go foi o Sobble. E depois que o Sobble evoluiu também, ele perdeu o lugar pro Grook. Né? Então o Go teve 3 Pokémons parceiros que ficavam andando ali no ombro dele, né? E ficavam fora da Pokébola.
E ao mesmo tempo que eu acho legal isso, porque a ideia era justamente retratar o Pokémon GO, né, em que você pode trocar seus parceiros, né, que fica te acompanhando. Eu não gostei dele ter simplesmente deixado de escanteio o Cinderace, né, que foi o primeiro Pokémon dele. Né, o Cinderace daí aparecia muito pouco, e o Cinderace, mesmo sendo um Pokémon grande, eu ainda acho ele muito fofo. Então eu não entendo por que ele não podia ficar fora da Pokébola, né, junto com o Go o tempo inteiro. Eu acho que teria sido, inclusive, muito legal ter um Pokémon em estágio final, sempre fora da Pokébola, acompanhando eles como um parceiro. E por último, o Eevee da Koharu, que assim, o Eevee saturou já, né? Assim como o Pikachu. O Pikachu e o Charizard também estão saturados, a gente já sabe que eles vão continuar aparecendo. O Eevee é a mesma coisa, né? Toda protagonista feminina tem que ter um Eevee, né? Tipo, eles metem o Eevee em tudo que eles podem quando a protagonista é feminina. E apesar do Eevee ser, assim, um Pokémon super fofo e super popular, né, cansa, né? Tipo, é sempre Eevee em tudo, né? Eles não inovam, né? Eles forçam esses Pokémon que já são mijados o tempo inteiro. Ai, eu achei tão bobo, achei tão sem graça, achei tão batido, na verdade. Além disso, né, a Koharu não teve nenhum outro Pokémon, né? Eu realmente achei que ela ia capturar o Ponyta de Galar, né? Mas não rolou, né? Ela ficou só com a Eevee o anime inteiro. Isso foi uma coisa que eu achei meio chata também. Né? Até porque no final também não teve resposta, né, de qual forma que o Eevee ia pegar. Né? A gente achava que ia ter uma nova evolução. Né? E no final simplesmente ele não evoluiu pra nenhum. Né? E ficou por isso. Não decidiram que fim que o Eevee ia ter. Na verdade tem várias coisas nessa temporada que eles simplesmente não fecharam nada, né? Isso é um ponto negativo também. Mas que a gente vai estar falando mais agora no especial do Ash. O campeonato mundial foi muito mal feito. Todo mundo ficou esperando muito, né? E a própria empresa botou muito hype nesse campeonato mundial, né? Porque ter todos os campeões, né? E o mínimo que a gente esperava era que eles tivessem então feito vários episódios com batalhas longas e muito bem feitas, né? Com todos os campeões tendo bastante destaque, né? Batalhas 6 contra 6, né? Todos os pokémons deles aparecendo, né? E, tipo, não aconteceu. Pra começar aqui, o primeiro round, né? Foi apenas 3 contra 3, né? Eles não usaram todos os pokémons deles. E depois, nas batalhas de 6 contra 6, né, eles cortaram muito. Adianta contra o Leon, por exemplo, né, eles nem mostraram a luta, né, só apareceu o fim dela, né, com ela já perdendo, né, todos os 6 pokémons dela, né, e eles podiam ter feito muito mais com isso. E mesmo assim, outras batalhas também deixaram muito a desejar, na minha opinião. A batalha do Ash contra a Cynthia, eu acho que foi uma das melhores, e ainda assim, eu acho que pecou em algumas coisas. Nas batalhas do anime sempre falta muita lógica, em primeiro lugar, né. Eles não levam muito a sério a questão de efetividades e desvantagens, essas coisas. Mas a luta do Leon contra o Ash, assim, foi meio, tipo... Não empolgou tanto, assim, em alguns aspectos, né? Embora acho que teve um desfecho muito bonito, né? Aquela cena do Pikachu vendo todos os antigos companheiros dele foi muito legal. Mas também, tipo, não foi muito nada além do esperado, né? Aquele aparecimento do Eternatus lá foi, tipo... pra nada, né? Tipo, foi só pra causar, assim, um hype que não levou em nada, né? Porque foi só pra ele reenergizar eles e ficou por isso, né? Então isso foi meio tosco do campeonato também. Mas a vitória do Ash foi mais do que merecida. E o terceiro ponto que eu detesto foi o Go ter capturado o Suicune. Gente, eu sou extremamente contra, eu não entendo o que a Pokémon Company tem na cabeça, que ela fica, tipo, ela não se decide, né? Se as pessoas podem capturar lendários, se elas não podem capturar lendários, se existe só um lendário de cada, se existem vários. Tipo, ela não se decide. Ela não se decide com nada. Então fica tudo muito em aberto. Né? Mas o meu entendimento do que deveria ser lógico é que os lendários são existências únicas e que regem a energia daquele universo, né? Que elas controlam o ecossistema. Então não faz sentido eles poderem capturar os lendários. Né? Imagina se alguém capturasse Arceus, né? Capturasse Deus. E apesar do anime ter dado a entender que o Suicune não ficava lá no laboratório, né? Ele aparecia de vez em quando, mas ele continuava cumprindo com suas funções, né, de estar purificando as águas. Era muito estranho o fato dele ter sido capturado. Mesmo que ele não seja um lendário tão poderoso, né, na hierarquia, parecia que estava tudo pronto para causar um desequilíbrio no ecossistema, né. Só que também é isso, né, às vezes o anime dá a entender que existe mais de um Suicune. Então não seria um problema ter um capturado. Mas ao mesmo tempo, né, não tem nada confirmado que na verdade ele não é o único. Pokémon Company, por favor, fecha essas coisas direito, pelo amor de Deus. Pra mim, mesmo nos jogos, a gente não deveria poder capturar os lendários, sabe? Tipo, eu capturo os lendários, é menos que tenha um sentido na lore pra gente ter
e usar esses lendários, eu só jogo eles na box e finjo que eu nunca capturei. Porque simplesmente não faz sentido tu poder capturar um Pokémon que controla o planeta. Mas, né, não é sobre isso, mas tá tudo bem. Então, depois que o Ash ganhou a Liga Pokémon, né, nós tivemos então o anúncio de que teria então um especial de 12 episódios de despedida dele, né, que a gente ia ter então as aventuras finais e que então ia ter o encerramento dessa aventura dele, né, de ele então, enfim, se tornar um mestre Pokémon. Isso dividido então em um episódio de especial do Ash dos filmes, que é aquele lá do universo paralelo, bem estranho, não sei nem por que inventaram isso, né, até hoje. E 11 episódios do Ash canônico, né, da história principal. Os episódios, eles seguiam a mesma linha do Pokémon Jornadas, né, então tinham histórias diferentes, com Pokémons diferentes e vínculos com os Pokémons e os humanos em todos eles. Né, tem episódios muito bonitos, né, como o da Banette e o do Bertic, que foram, assim, muito fofos, na minha opinião. Então, os episódios, como um todo, né, separados entre si, eu achei eles todos muito legais, era muito divertido de assistir também. Porém, teve vários pontos que eu achei extremamente negativos nesse especial. Sinceramente, eu acho que foi até uma falta de respeito com o próprio personagem que eles criaram, né, com toda essa franquia, com essa história de 26 anos, né, esse legado, né, que eu acho que teve um encerramento nem um pouco à altura do que merecia. Para começar, que eles prometeram e não conseguiram entregar, né, o fato de todos os Pokémons do Ash aparecerem e terem algum destaque. Mesmo os Pokémons capturados do Ash, né, que estão lá com o Professor Carvalho, eles não conseguiram incluir todos eles na história e também não conseguiram dar uma bolachinha lá, um biscoitinho para os Pokémons que foram abandonados, né, como o Primeape ou o Imbipon, o Gudra, entre vários outros, né? Isso eu acho que foi um ponto bem falho, porque realmente dava a entender que eles iam dar esse destaque, né? Pelo menos uma última aparição para todos esses Pokémons, e eles não conseguiram cumprir isso. O enredo principal desse especial, né, que era o que girava em torno da Latios e do Latios, sinceramente foi um vexame, na minha opinião. Eles ficaram por 9 episódios tentando criar esse clima de que alguma coisa ia acontecer, né, com a Latias, né, que ia ter alguma coisa grande, né, pra acontecer, que depois então justificou, né, ser essa história do Latios ter sido capturado, né, e ela tá buscando alguém pra ajudar ela, e tudo aquilo se desenrolou de uma forma muito fácil, sabe, aquele caçador de Pokémons ali, ele não tinha profundidade nenhuma, né, parecia que ele tava ali, assim, jogado naquele espaço, né, não tinha motivo nenhum, não foi que nem a caçadora de Pokémon que teve nas temporadas anteriores, né, que realmente foi uma vilã muito bem feita. Aquilo tudo se desenvolveu muito fácil, né, não teve graça, sabe, aquilo não me cativou, né, e também teve uma coisa que foi muito chata, que era o que todo mundo esperava, é que eu acho que ele ia capturar a Latias, né, que não aconteceu. E apesar de ser totalmente contra capturar lendários, eu acho que se tem uma pessoa que merecia ter um Pokémon lendário, essa pessoa era o Ash, né? Então tivessem dado a Latias pra ele. Esse tópico agora, pra mim, é o que mais me revoltou. É o que, tipo, eu fiquei destilando ódio na minha vida por causa disso, porque eu simplesmente não me conformo com esse final. Que foi o final da Equipe Rocket, que foi extremamente decepcionante pra mim. Eles mereciam muito mais. Gente, a Equipe Rocket sempre foi a parte mais incrível do anime. Eles sempre foram muito mais legais, muito mais carismáticos que o Ash. Apesar de eu gostar do Ash também. A gente sabe que os episódios que eram focados na Equipe Rocket sempre foram os mais legais, os mais emocionantes, né? Desde o início do anime, lá 26 anos atrás, até hoje. O episódio O Contra-Ataque da Equipe Rocket era pra ter sido a despedida final deles, né? Esse é o episódio de ouro, né? No momento, o ápice da vida deles. E o que, não sei se era todo mundo que estava esperando, né? Mas eu estava esperando, é que eles iriam, então, enfim, aceitar a derrota, desistir dessa ideia de capturar o Pikachu, iam sair da Equipe Rocket e encontrar um novo rumo, né? Sair daquela vida, né? Buscar uma nova chance de ser feliz. Eles realmente merecem esse desfecho, sabe? Eles mereciam recomeçar a vida deles, né? Inclusive, né, o início daquele episódio sugere que eles haviam sido demitidos. E não havia sentido dele ter entregado os Pokémons deles de volta se não fosse por isso também. E pra mim, eles realmente precisavam ter sido demitidos. E o episódio, ele se encerra deixando tudo em aberto do que ia acontecer, né? E depois chega nos outros episódios. E acontece justamente que eles voltam pra base da Equipe Rocket, né? Começa a trabalhar de garçom lá. E depois eles tentam atacar o Ash de novo lá no último episódio. E termina com justamente eles aceitando que, tipo, é isso que nós vamos fazer pra vida, né? O objetivo da nossa vida é capturar o Pikachu. E a gente vai continuar fazendo isso pra sempre, né? E, tipo, ai, que bom que eles ficaram juntos, né? Eu não queria que eles tivessem ficado brigados, né? Pra mim foi bom que eles terminaram felizes, né? Como um grupo. Mas, gente, eles mereciam ter um encerramento.
eles precisavam ter um encerramento, eles precisavam ter um final feliz, né? Aceitar que não era pra eles isso e encontrar uma felicidade em outro lugar. E, gente, a felicidade não tá em capturar o Pikachu, porque eles nunca vão conseguir, sabe? A gente sabe que eles nunca vão pegar. Então, eles precisavam sair desse ciclo. Né? O relacionamento deles com o Ash e o Pikachu é um relacionamento tóxico, né? Eles precisam largar esse embuste, que é o Ash, e tocar pra frente a vida, sabe? Eles mereciam um final muito mais digno pra eles, quanto personagens, né? E quanto pessoas que eles eram. Até porque, né, quem acompanha o anime desde o início sabe toda a história sofrida que a Jessie e o James tinham, né? E o Meow também. E é muito chato ver que eles nunca vão ter, né, tipo, um momento de felicidade, um momento de sucesso pra eles, né? Pra eles finalmente serem felizes e plenos e sem seguir esse tipo de sonho obsessivo que eles têm com o Pikachu. Então isso, assim, realmente me chateou muito. Acho que foi, pra mim, o principal que mais me chateou com o fim desse anime. E pra finalizar com chave de bronze, né, porque foi uma porcaria, tem o fato de que o Ash não se tornou um mestre Pokémon. Ele mesmo se tocou, né, no último episódio, quando o Gary pergunta pra ele, né, essa pergunta, inclusive, ela tava lá no início dos trailers de divulgação do especial, e eu pensei que ia aparecer logo no início, né, e o especial ia ser uma jornada pra ele, enfim, consolidar o título de mestre Pokémon, que não aconteceu. Então, quando o Gary pergunta pra ele o que falta pra ele ser um mestre Pokémon, ele se toca que, na verdade, ele nunca pensou sobre isso. Ele nunca pensou o que significava ser um mestre Pokémon. E então ele conclui que ser um mestre Pokémon pra ele significa ser amigo de todos os Pokémons no mundo. Como ele ainda não é amigo de todos os Pokémons no mundo, então ele ainda não é um mestre Pokémon. Ele não concluiu a jornada dele de ser um mestre Pokémon. E ser campeão mundial não compete a isso, né? Não basta ser campeão mundial. Ele ainda não está nem perto de ser um mestre Pokémon. E o anime acaba assim, né, dessa forma Podre. Porque, resumindo, então ele nunca vai se tornar um mestre Pokémon. Porque ele estipulou um objetivo que é impossível. Ele nunca vai ser amigo de todos os Pokémon, né? Porque tem Pokémon que tá na equipe Rocket, por exemplo. Ele não vai ser amigo desse Pokémon. E não tem como ele ficar mais forte do que ele já. Ele já virou campeão mundial. Ele já é o treinador mais forte do mundo. Então ele estipulou uma meta impossível que nunca vai se concretizar. Então ele nunca vai realizar o sonho dele. Então ele também, assim como a equipe Rocket, não teve um encerramento, porque ele não concluiu o objetivo dele. E é muito frustrante uma jornada de mais de 20 anos ter acabado com ele não ter concluído o único objetivo da vida dele. Né? Porque todos esses mais de 20 anos de anime era sobre ele com o objetivo dele de ser um mestre Pokémon. E acabou o anime e ele não era um mestre Pokémon ainda. O único objetivo dele da vida inteira não foi concluído. Pra mim, assim, é broxante. E eu acho totalmente desrespeitoso com o legado do personagem. Ele merecia, assim, um final muito mais glorioso. Né, e muito mais incrível do que ele teve. Sabe? Foi patético. Mas claro que, na verdade, a gente entende que eles não encerraram com isso. Porque se o novo anime for uma porcaria, eles vão voltar atrás e trazer o Ash de novo, porque o Ash vai continuar dando dinheiro pra eles. Né? E foi por isso, basicamente, que eles não encerraram nada do que eles precisavam ter encerrado nessa história. Antes de ir para o último ponto, que é o que eu espero do novo anime de Pokémon, eu peço pra você que, se você estiver gostando do conteúdo, se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito, e deixe seu like. Né? Além disso, também compartilhe com seus amigos que são Pokéfãs, né? Que adoram Pokémonzinho, para que eles também venham passar raiva aqui com a gente. Então, sobre o novo anime de Pokémon, né? Eu, particularmente, sempre gostei muito do Ash, né? Eu não tinha problema de continuar para sempre assistindo o Ash. Né? A única coisa que sempre me incomodou dele foi justamente o fato dele não envelhecer, né? Dele ter 11 anos para sempre. Né? Então, se a companhia, né, se recusa a envelhecer o Ash, eu realmente acho que a melhor coisa a se fazer, então, é trocar de protagonista, né? E dar espaço, então, pra uma outra história. Que foi, então, justamente o que eles fizeram, né? Então, o novo anime de Pokémon, então, vai estrear 2 protagonistas novos, né? A Aliko e o Roy. Junto com o professor novo, que é um gostoso. E o Capitão Pikachu, né? E que vai ter um Charizard também, né? Porque o mijo no Pikachu e no Charizard nunca vai ceder. Tenho certeza que a guria vai capturar um Eevee também a qualquer momento. É tudo marmelada, tudo cotada já. São escolhido do cotado. Mas eu tô realmente muito curioso pra saber como que vai ser esse novo anime, sabe? Eu realmente sinto e espero que eles continuem com essa pegada do Pokémon Jornadas, né? De trabalhar muito as emoções dos personagens, das suas relações com os Pokémons, que pra mim
é assim a chave de ouro de tudo que eles fizeram nessa última temporada. É muito mais interessante e divertido de assistir do que uma jornada épica em busca de vencer a Liga Pokémon, que o Ash também nunca venceu. E quem sabe a gente tem alguma referência do futuro do Ash nessa série também, né? Não acho que ele vai aparecer mais velho, né? Mas talvez eles citem ele, né? Mas eu acharia bem legal que se passasse alguns anos adiante, né? Nem que o Ash apareça com 16 anos, pra mim já tá valendo. Mas, né, se vai continuar tendo Pikachu, vai continuar tendo Charizard, eu acho que ter o Ash de novo não é sonhar demais, sabe? Eu acho que é bem provável que eles vão dar umas aparecidas com ele, com a Jessie James também. Então, esse é o vídeo de hoje. O meu objetivo hoje era realmente desabafar, né, tudo que eu tava frustrado. Eu tô gravando esse vídeo um dia depois de ter saído o episódio final. E eu fiquei realmente muito frustrado. Então esse vídeo também é um vídeo de desabafo. Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam desse episódio de despedida. Como que vocês se sentem com o fim da jornada do Ash, que na verdade não teve fim nenhum, né? E o que vocês estão esperando do novo anime, se vocês estão empolgados ou se vocês não vão assistir, né? Me contem aqui então. Me sigam nas minhas redes sociais. Eu sou @dudinha_mágico em todas elas. Um beijinho mágico e sayonara! Não sei se vocês perceberam, né? Mas eu tô toda aqui trabalhando Pikachu, né? Camiseta de Pikachu, brinco de Pikachu. Que eu adoro uma... Pica, pica.